Boa noite. Iniciamos a nossa webaula na UC de Comandos Elétricos. Dando sequência às webaulas anteriores, hoje o nosso assunto falaremos sobre motores elétricos. Seguiremos para identificação de placa, tudo mais, condutores elétricos e disjuntores. Em disjuntor, teremos disjuntor térmico e os tipos de disjuntores aplicados, diferenciação de curvas, diferenciação de padrões, até a nossa finalização da webela de hoje. Começando com os motores elétricos, né? Então, há uma grande variedade de modelos de motores elétricos que são produzidos de acordo com a necessidade exigida pelos equipamentos nos quais serão instalados. Os motores elétricos, na sua maioria, possuem em comum diversos elementos empregados em sua construção, porém, cada modelo possui elementos peculiares que fazem parte de suas características construtivas que você conhecerá melhor. Então, aqui ele mostra a tampa defletora, arruela, anel de fixação, rolamento, bobina, carcaça, rotor ou induzido, o ventilador, anel de fixação, rolamento e a tampa, né, tampa dianteira. Esse aqui é um tipo de modelo. Os nossos, mais convencionais, nós temos um rotor, temos rolamento, geralmente quando a gente abre para trocar, né? Pega o motor de uma condensadora, vou abrir ali para ver como que tá. Então você abre, muitas vezes o motor tá ruim por questão de rolamento danificado. Vai lá, usa um saca-rolamento, usa um saca-polia, né? Usa prensa hidráulica, o que achar melhor e faz a troca. Sempre tomando cuidado porque junto deles tem um anelzinho que faz a fixação da posição desse rolamento. Então é natural por muitas vezes quando a gente vai tentar sacar esse rolamento quebrar aquela travinha, né? E ela depende da pancada, geralmente como ela abre e fecha, nesse momento, esse movimento de abrir e fechar, ela tem uma boa ductibilidade. Só que se você der uma pancada de cima para baixo, ela se exalha com facilidade. Então é um cuidado que a gente tem que ter. Rolamentos são passíveis de trocar. O que mais? Muitos são passíveis de rebobinamento, né? A gente vai lá, testa, tá dando fuga para carcaça, então o verniz ali não tá legal, né? Não tá sendo aplicado, não tá fazendo o papel que ele tem que fazer, e você tem a fuga dessa corrente na carcaça. Tanto é que a gente mede, vê se está dando continuidade, se não, para apontar se esse motor elétrico está em bom estado ou não. Outra coisa, deixa eu lembrar que pode acontecer muito é entrar, dependendo da máquina, essas maiores, que o motor fica em local que pode estar exposto às intempéries, tem muito comum entrar formiga, né? Formiga gosta, porque ainda mais nessa época do ano que nós estamos agora, né? Pelo menos aqui em Goiânia, acabou de virar o tempo, a temperatura caiu. Como fica quente, vai muita formiga. Já vi casos de ter outros insetos, casos raros, né? Mais até na placa do que no ventilador, nos motores, né? Os motos ventiladores. Já vi também lagartixa. Então, quando esses insetos começam a entrar, a fazer parte do nosso sistema, eles danificam também. Então, é outra coisa importante. Muitas vezes, para resolver, tá tendo muita corretiva, tendo que rebobinar muito o motor, às vezes é só questão de detetiza a área ali que você vai ficar livre desses insetos. Então nós temos motores, né, no evaporador e motor na nossa condensadora. Um vai funcionar que a gente comumente chama com turbina, né, e o outro com a hélice. Nós temos esses que são os mais utilizados. Isso, e são bem simples, né? Saca os parafusos, você tem acesso à parte do induzido, você tem acesso à totalidade do eixo, ao enrolamento, por dentro da carcaça e assim vai. Hoje em dia, com os inverters, a última vez a gente teve um problema com o motor da Samsung. Então esse você já tem maior dificuldade para abrir. A caixa dele é blindada de um material cerâmico e se você rachar aquilo ali, dificilmente você vai conseguir montar de novo. Então, infelizmente, esses aí a gente tem maior problema e tem que fazer a aquisição de um novo, mesmo que seja um rolamento travado. Então, tem essa dificuldade com esses novos. São todos assim? Eu não vi todas as marcas ainda, né? Os equipamentos de todas as marcas. Mas esse da Samsung era.
e aí, infelizmente, se travar um rolamento, você tem que comprar um novo. Então, esse motor elétrico é um equipamento capaz de converter energia elétrica em energia mecânica. Essa energia mecânica pode ser utilizada na ativação de diversos tipos de máquinas e equipamentos aplicados, tanto no setor residencial, comercial, indústria, transporte de carga e assim vai. Os motores são classificados como motores acionados por corrente contínua e motores acionados por corrente alternada. Hoje, corrente contínua, aqui os principais, né, componentes dele. Então, ele basicamente você precisa acionar com corrente contínua, essa é a diferenciação. Então, ele tem o rotor, né, similar, bobinas e carcaça. Então, a parte construtiva dele é bem similar. O induzido, a armadura, né? O que é o induzido? Então, é a maior parte da máquina que possui um eixo e um núcleo da armadura confeccionado em aço com ranhuras, onde são localizadas as bobinas conhecidas como enrolamento da armadura. Além disso, possui um comutador fixado a um eixo composto por um conjunto de lâminas de cobre isoladas entre si, que permitem resistir a altas correntes elétricas. Então, o que que acontece aqui? O nosso estator, ele vai fazer o quê? O motor, ele funciona, vem a corrente elétrica, né? Para acioná-lo, ele gera um campo magnético girante. Então, um campo magnético girante que vai induzir, por isso que o nome é induzido, né? Que vai induzir a parte do induzido a fazer o trabalho, né? A girar. Então, tem que gerar esse campo magnético. E como que é gerado? Qual que é a força desse campo magnético? Tem a ver com o número de voltas, né? Essa parte em cobre que fica toda enrolada tem a ver com isso. Muitas vezes você está com um verniz ruim, você já começa a ter um motor ruim. Muitas vezes pode ser que ele esteja perdendo material, depende do nível de temperatura. É raro, né? Mais comum o verniz mesmo derreter primeiro e logo você já tem um sinal. Mas se fizer o enrolamento errado, também o motor não funciona. Sentido do, do giro, se vai ser horário ou anti-horário. Se for um motor trifásico, por exemplo, você tem 3 fases, muitas vezes você coloca o motor para girar, ele gira em sentido horário. O que que faz? Inverte 2 fases das 3, né? Inverte 2 das 3, você já consegue fazer ele girar para o outro lado. Temos junto a bobina de campo, né? Ou estator, que é o mais comum, né? Ser chamado, é responsável por produzir um campo magnético por meio de seus componentes, tá? Material ferromagnético envolto em rolamento de baixa potência, acoplados em volta da armadura, proporcionando uma interação. O estator permanece estático durante o funcionamento da máquina. A carcaça, né? É o ponto de fixação do enrolamento de campo e é formado por chapas. As bobinas são ali posicionadas para formar os polos. Todo mundo aí que fez pesquisa e verificou, sempre os polos são em números pares, né? Que é, se eu quero que gire, eu vou induzir ele, por exemplo, positivo, que vai, vamos dizer, meu estator está aqui, vai repulsar o negativo, ele gira até aqui, aí eu já tenho outro polo, vai empurrando. E assim vai. Então, os polos, eles vão gerar, né? Em sentido para gerar essa repulsa. Então, vai sendo um sinal positivo ou negativo, dependendo do aspecto construtivo, para fazer girar o nosso motor. Então, é isso. Quanto mais polos, ele fica com um funcionamento mais suave. Salvo engano, na Febrava 2017, teve um fabricante, algum dos coreanos, né, era Samsung ou LG, que eles já tinham motores, cara, eram 12 polos, se eu não me engano, os motores deles. Alguém aí já viu um motor diferente? Ou essa inovação, motor de 12 polos, se eu não me engano, que tinha. Quem consegue confirmar aí para mim? Eu mesmo nunca vi, não, professor. Não. Cara, eu lembro que eles faziam um teste e realmente era legal que ele ficava quase em slow motion. Tô tentando pesquisar aqui, mas não achei. Ou eram 8 polos na época, que já era diferente dos convencionais. Então, como é empurra, 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 e tinha 4 polos, né? Um em cima, um embaixo, um na direita e na esquerda. Então, empurrava até chegar no outro, até chegar no outro. Quando ele tinha 8, o espaçamento entre os polos era menor. E isso fazia ter um movimento mais uniforme no nosso motor. Eu estou tentando lembrar o número de polos, agora me fugiu, mas eu lembro que eles já estavam falando disso. Se não tem hoje ainda, provavelmente vai ter no futuro, né? Porque naquela época lá eles estavam lançando cassete naquele formato
redondo, né? Que parece muito uma caixa de som. Na época lá eles estavam apresentando o Wind Free, que é agora que está ganhando corpo, né? Então pode ser que tenha essa mudança aí com o número de polos. E realmente ficava muito mais uniforme o funcionamento, né? Desse motor. Temos também as escovas, né? Possuem a função de conduzir a energia do comutador para o rotor. São fixadas a carcaça por meio de molas existentes em seu porta-escovas para executar a pressão das escovas contra o comutador. Temos também, deixa eu ver não, aqui agora. Então, esses motores, isso aqui foram todos para corrente contínua. Agora para corrente alternada. São mais utilizados em equipamentos industriais que exigem longos e constantes regimes de trabalho, tendo em vista a maior economia no consumo de energia. São largamente empregados em sistemas de refrigeração e climatização nas mais diversas áreas. Acionados por corrente alternada, são mais simples quando comparados aos motores de corrente contínua. Permite ainda um funcionamento por longos períodos sem manutenção, por não possuírem contatos móveis em sua estrutura. A faixa de velocidade dos motores de corrente alternada é imposta pela frequência da fonte de alimentação, que no nosso caso é sempre 60 Hz, né? A energia que fornece para a gente é na faixa de 60 Hz. E aí, se você não tiver inversor de frequência, vai receber em 60. Aí, se tiver um inversor, você consegue comutar essa frequência, né? Que é o trabalho do inversor. Então, é imposta pela frequência da fonte de alimentação, resultando em ótimas condições para seu funcionamento em velocidades constantes. Os motores de corrente alternada podem ser classificados quanto à velocidade de rotação do motor em sincronismo com a frequência da tensão elétrica gerada para o funcionamento desse motor, que nesse caso pode ser corrente alternada síncrona ou corrente alternada assíncrona ou de indução. E se for pela tensão elétrica, a classificação é monofásico ou trifásico. A principal diferença dos dois, o monofásico, você vai usar capacitor para induzir essa capacitância no circuito que faz basicamente não é correção, é basicamente a correção, o pessoal fala correção do atraso da onda, né? Da onda senoidal ali no fornecimento de energia elétrica. E os trifásicos já não precisam desse capacitor. Os motores síncronos, né? Corrente alternada síncrono, é equipamento elétrico com rotação que pode ser utilizado como gerador, convertendo a energia mecânica gerada em energia elétrica, que é o contrário do que os nossos fazem, né? Nós pega energia elétrica e converte em energia mecânica, lá é o contrário. Pega energia mecânica, ele citou gerador, pode ser da combustão do diesel, né? Pode ser um gerador de uma hidrelétrica, né? A queda de água, pode ser um gerador por eólica e assim vai, né? Ou como motor para a realização de trabalho mecânico, ou seja, quando a energia elétrica é convertida em energia mecânica. A velocidade de rotação do motor é sincronizada com a frequência de sua alimentação. Esse tipo de motor pode ser utilizado para geração de energia de potência reativa com a finalidade de correção do fator de potência imposto por outros motores de indução. Os geradores síncronos são utilizados na indústria de geradores de eletricidade, hidrelétrica e termoelétrica. Esses síncronos têm o estator, rotor e escova. E agora os assíncronos, né? Também conhecidos como motores de indução, eles imprimem a rotação em uma velocidade próxima à velocidade síncrona. No Brasil, esse sincronismo é realizado com a frequência da rede de alimentação em corrente alternada de 60 Hz. Se alguém for trabalhar nas regiões de divisa, né? Geralmente ali com o Paraguai, eu sei que eles usam 50 Hz. Muito provavelmente as divisas que a gente tem aqui mais próximo, né? A Bolívia, eu creio que eles devem usar 50 Hz também. Então pode ser que você tenha dificuldade. Se ninguém for mudar para lá, já tivemos alguns colegas aqui que trabalhavam, faziam trabalhos em outros países, né? Mas se não for para lá, você vai receber energia elétrica em 60 Hz. Então, os motores assíncronos podem ser classificados em monofásico ou trifásico, e aqui abaixo seguem as informações. Para que o motor monofásico assíncrono entre em funcionamento, são necessários dispositivos específicos. É o que a gente usa, né? Capacitores, anéis em curto-circuito, bobinas auxiliares, chaves centrífugas que favorecem o giro do motor no sentido determinado. No nosso caso, a gente usa capacitor. Perguntar para vocês, quando vocês vão lá na máquina e não encontram informação de qual capacitor, geralmente vem na etiqueta do motor.
Se você não encontrar, como que você seleciona o capacitor adequado? Como que vocês fazem? Pode falar aí a experiência de vocês, que é para trocar ideia mesmo esse assunto aqui. Perguntar aqui para o Matheus. Dependendo, eu vou caçando até uma parecida até eu achar Boa uma. solução. Até achar uma que seja similar, né? E você verifica qual que é a capacitância que ele está usando, né? Isso. Show de bola. Alguém mais usa algum outro tipo? Perguntar Ronaldo, Felipe, Samuel, Antônio. Vocês têm alguma outra técnica? Eu não sei não. Tô querendo aprender aqui. Estamos aqui também. Felipe, Samuel, Antônio. Nenhum dos. Certo. Professor, Isso foi eu. mal. Ah, pode falar, Felipe. Não, foi mal que a pergunta eu não entendi. Ah, vamos lá. Quando, por exemplo, você chegou na máquina para fazer uma intervenção, geralmente já está sem capacitor. E o pior, a etiqueta do motor já está apagada, está sem etiqueta. Como que você faz, né? Os motores, como que você, o motor ou compressor, como que você faz para selecionar o capacitor? Professor, eu vou pela potência dele. Geralmente, o compressor, que eu faço mais em compressor, Uhum. dependendo da potência dele, eu boto o que for, entendeu? Porque tem umas tabelinhas que determina para cada compressor quanto o capacitor que é. Ah, tem uma tabelinha. Tem, Aí te entendeu? perguntar agora, como que você faria? Por exemplo, um de 12.000, qual que seria o capacitor no geral? O capacitor eu botaria no mínimo aí um de 30, De 35. 30? 35. É, de 30 e 35. Uma vez conversando com o Gleibson, acho que vocês já o conhecem, né, lá da Electrolux e tudo mais, professor do Senai lá dos presenciais, não sei se já tiveram aula com ele. Ele citou para a gente que em torno a cada 1 TR utilizar um capacitor de 25 microfarad. Então tá bem próximo aí, Felipe, que você falou. Ele falou a cada 1 TR você vai colocando 25 microfarad. Era uma média. Tem umas contas que faz que o pessoal pega o LRA, divide por 5. Eu já tentei usar aquela ali. Se alguém já teve essa pesquisa, LRA é o Load Range Ampere, que é a faixa de corrente com carga plena. Então, ele partindo carregado do compressor, esse é o LRA, que é a corrente que ele chega partindo. Então, era para um compressor grande, esse LRA chegava grande para capacitor, estou falando um 30.000. Se não me engano, chegava um valor bem próximo a 100. E aí você não. Por exemplo, você pegar 100, dividir, daria 20, mas tinha mais contas junto. Você fazia umas contas, outras até chegar. Só que aquilo não bateu, né? Eu tentei por muitas vezes, não bateu. E estava utilizando essa taxa aí de 25 microfarad a cada 1 TR, que é bem próximo da sua, Felipe. Então está em concordância também. E o que que muda? Agora pro nosso motoventilador. Rapaz do céu, para escolher aquele lá é difícil, hein? Como que você faz, Felipe? Tem uma tabelinha também? Ô, professor, motoventilador, dependendo do ar-condicionado, ou 1,5, 2,5. Muito difícil, às vezes, pegar um de 3 ou 4, entendeu? Isso que eu ia É só falar. o capacitor, né? Você falou? Show de bola. É isso mesmo, Felipe. Já vi gente colocando capacitor de 10, por exemplo, num motoventilador, num equipamento residencial, né? Acho que era 18.000. Então, assim, aqueles É demais. capacitores, você não vai ter 4, já vai ser um capacitor, um motoventilador grande. Uhum. Vai chegar a 4, a 5. 5 aí já estão falando de máquina, acho que uma de 60.000. Você pode encontrar um de 5, dependendo do fabricante. Qual que é a ideia? Aqui eu não tô, nem eu tô encontrando mais, mas o pessoal da New X, eu vou até compartilhar a tela com vocês rapidamente aqui.
eles têm um catálogo aqui dentro. Só que eu não lembro mais onde que está o catálogo de cada uma das coisas, mas eles têm sim catálogos aqui de cada um dos fabricantes. Tem a parte certinho que entra, que justamente você verifica. Pessoal da China. E aqui no site dos caras tem catálogo GMCC, Sanyo, Panasonic, vamos lembrar as marcas de compressor. Danfoss, tem catálogo da Danfoss também, por incrível que pareça. Os caras fabricam, tem Tecans, tem Copeland. Eu creio que eles fabricam para essas marcas, né? Na mesma fábrica e revendem para eles. Tem que encontrar aqui onde que está a parte de manual. Aí tem que vir aqui pesquisar. Eu já não lembro mais, mas eu tenho esse link salvo no meu computador no trabalho. Certinho desse fabricante aqui. E agora não está tão simples encontrar. Deixa eu ver se na parceria aqui vai estar alguma coisa. Mas tem sim Aqui, tem um catálogo de todos os, como falam, de praticamente todos os compressores que a gente tem possibilidade de comprar aqui no nosso país. E dentro desse catálogo tem a informação certinho qual que é a capacitância e outra coisa legal, que não é o assunto de hoje, mas tem também a quantidade de óleo. Depende do fabricante, coloca o volume de óleo que você tem que ter naquele compressor. Então, é Aí muito é massa. legal. Eu só tenho que achar difícil, é quase impossível. Você pode pesquisar em inglês que você não acha, cara. E aí foi fuçando, 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 eu achei esse pessoal aqui. Oi? Dá o link pra Às nós. vezes você faz a troca do óleo e não encontra nenhum Encontra. site falando quanto a capacidade de óleo que vai naquele compressor. E aqui só tem que achar tem que procurar, vou jogar para vocês lá na plataforma, certinho, onde que estão os manuais. Aqui se eu vou fuçar agora, eu não vou achar, e faz muito tempo que eu não entro no site deles. Eu vou voltar para aula aqui, mas eu vou jogar para vocês podem acessar. Isso aí ajuda demais. Salva muito. Então, sempre que tem algum problema lá, alguma manutenção para fazer, eu corro aqui e consulto o catálogo técnico para pegar essas informações. Outra coisa Massa, massa. importante sobre capacitor é o seguinte. Vou pegar um exemplo para ser mais fácil. Eu tenho um capacitor ali de 50 microfarad e ele tem um range, não sei se vocês já viram, ou ele é mais ou menos 5%, ou ele é mais ou menos 10%, certo? Sim, professor, sim, professor. Beleza. Esse aí, o que ele traz para a gente? É o quanto de capacitância ele o range que ele está ok. Como que a gente mede capacímetro, certo? Um de 50, se ele é mais ou menos 5%, ele pode variar até 47,5 e 52,5. Tá 47, tá legal? Cara, se você tem que dar garantia, se não der, tiver que dar garantia também não é legal, mas se tiver que dar, preocupe mais ainda, porque tem muita chance de em menos de 3 meses esse capacitor parar de funcionar e você ter que voltar lá. Tempo, combustível, né? E aí o ganho que você teve, o lucro que você teve no primeiro atendimento, às vezes você tem que devolver na garantia. Então, capacitor, tome muito cuidado. Ah, capacitor de 50 tá 45, tá bom. Tá não. Se ele é mais ou menos 5%, 47,5 o limiar baixo e 52,5 é o limiar de cima. Um capacitor de 25, se ele for mais ou menos, que a maioria é mais ou menos 5%. Pelo menos na última compra que a gente fez lá na empresa, a gente estava comprando da WEG e eram todos mais ou menos 5%. Então imagina 22,5. Você tem 1,25 que ele pode variar para cima ou para baixo. Então se você tiver um capacitor com 23, já está fora. Deixa eu ver, 23, ele tem que ser acima de 23,75 e abaixo de 26,125. Ou na verdade 26,25. Então, 23, 75 e 26. Você vê que o range é pequeno. Então, ele trabalha na vida útil dele muito próximo ao que está nominal. Quando ele vai descarregando, né, que é o mais comum de acontecer, que são as placas ali, que fazem esse acúmulo da capacitância para ajudar o motor a girar, quando eles vão caindo, ele vai de uma vez. Então, não vale a pena, muitas vezes, você deixar
um capacitor que está ali no limiar, já quase, vamos a 25 com 10%, né? Que aí se for 10%, como que faz? É só fazer a conta. Quanto que é 10% de 25? 2,5. Então é 2,5 para cima ou 2,5 para baixo. Então você está ali com um capacitor com 22,6 e o mínimo dele é 22,5. Então não adianta muitas vezes você deixar, eu vou trocar. Pô, muitas vezes você vende esse capacitor, um valor, ele, cada um vai vender no preço que achar, né? Mas na maioria das vezes não vende ele num valor muito caro, vale a pena para o cliente comprar, do que depois ele querer acionar para você uma garantia, né? Aí você fala, ó, o capacitor já está assim. Se eu voltar aqui e for capacitor, aí não vai ser garantia mais. Você que fez a escolha de não trocar, né? E aí ele já aceita uma troca, é um serviço a mais, além da venda a mais, o principal, uma garantia a menos, né? Um retorno a menos que você tem que dar, que acaba perdendo dinheiro. Então tem que tomar cuidado com o capacitor. Importante. Então aqui temos estator e rotor, né? Nos nossos assíncronos. O outro tinha escova, aqui a gente não tem a escova. A identificação dele. As principais coisas que a gente tem que ver. Primeiro a potência, que está no 2 ali, ó. Número 2. Cadê o 2? Ah, não, é na frente, é 0,75, né? Quilowatt. Então, o 11, a setinha do 11 aí, a potência, o 2 é o número de fases, né? Ele é trifásico. No 3, pode ver que o motor ele funciona tanto 220 quanto 380, depende do fechamento da placa dele, né? De 6 contatos. Mais importante, corrente, verificar a corrente de trabalho dele, ele tem corrente por 220 ou 380, tem que verificar qual que é. Nesse caso aqui, ó, a corrente dele, deixa eu verificar, a informação vai estar em ampere. Deixa eu ver se é 27 mesmo. Não, corrente no fator de serviço. Ah, lá em cima, ó, 13. 13 eu tenho a corrente nominal, 2,9 se for 220 e 1,68 se estiver ligado no 380, que ele é trifásico. O nosso comum é 380, né? Então ele é 1,68 a corrente nominal dele. Aí em cima vem identificação, questão de hertz. Se você pegar um motor ou um compressor, né? Pegar um compressor inverter, que é o mais comum, você vê que ele não tem a frequência definida. Aqui você vai ter a frequência definida. Deixa eu ver se tem. Ah lá, ó, a informação número 10. Tem a frequência definida dele, que são 60 Hz. Se for no inverter ou compressor, é o que até quando você vai comprar, como que você diferencia o, como fala, o convencional vem 60 Hz, 220, muitas vezes é monofásico, né? 60 Hz, 220. Se ele for inverter, ele vai vir a faixa de frequência que ele funciona, por exemplo, de 30 a 60 Hz, e vem a variação de tensão de 120 a 220, por exemplo, de 60 a 220. Então, esse é um outro diferencial que a gente sabe quando vai selecionar algo que é inverter, né? A tecnologia inverter, porque ele faz essa variação de frequência e variação de tensão. Outra informação importante aqui, nós temos o fator de potência, que eu ainda não encontrei aqui. Tem a rotação é legal saber para quê? Muitas vezes você está trabalhando com a máquina grande, vamos usar um self-contained, e aí você tem o motor aqui, a polia, e uma outra polia aqui que é movida no eixo, com a turbina. Muitas vezes a vazão acontece, já vi vários casos, o pessoal troca a máquina e o duto está projetado. A gente vai chegar nessa parte, vocês vão lembrar desse dia de hoje. O duto está projetado para trabalhar com a vazão X e comprar uma máquina mais potente. E aí começa a duto a assoviar, tudo mais. Você pode vir na rotação do seu motor, encontrar qual que é a rotação dele, né? Na polia, e você converte. Tem uma conta que você faz, muda o tamanho da polia do eixo da turbina, consequentemente você muda a rotação e a vazão de ar que vai ser insuflada. E aqui o fator de potência que eu ainda não encontrei. Aqui tem no 16 o fator de serviço, que é 1,25, que seria o máximo que ele suportaria o rendimento dele. Eu tô achando que esse aqui não tem fator de potência nessa tabelinha, que a gente também usa para fazer as nossas contas, né? A gente quer trabalhar para encontrar a potência aparente, a gente tem que pegar a nominal, ou a ativa, que seria esse 1 CV, o 0,75 kW, e dividir ela pelo fator de potência. E aqui, infelizmente, eu acho que não tem.
Ah, tá aqui, ó, 0,82. Informação número 14. Tá aqui no cantinho, 0,82. Então tem cada uma das informações que nosso motor traz. Os condutores elétricos, né? Normalmente alumínio e cobre, experiência própria. Alumínio dá trabalho demais, né? Alumínio dá muita canseira e querendo ou não, eu tô com o meu condutor de cobre aqui para essa máquina seria de 4 milímetros. O de alumínio não é 4, o alumínio tem que ser 16. Então, quando você for comprar, não vai comprar o alumínio de 4, não, porque não é assim que funciona, né? Para você conduzir, ter segurança, conforme a NBR 5410, e creio que alguns já leram, já ouviram falar, quem não leu, fica aí de tarefa, né? Quem está buscando proatividade, mais conhecimento, eu creio que é todo mundo aqui, dá uma lida no 5410, pelo menos um resumo. Então, quando você vai para o alumínio, você tem que usar condutor de 16 milímetros, não um de 4. Na verdade, eu nem sei se poderia vender, conforme a NBR 5410, condutor de alumínio com seção menor do que 16. Então não compensa, né, se você for fazer conforme a norma. Se não, isso aqui a gente já viu várias instalações lá na empresa, carboniza demais, quebra demais, porque a resistência mecânica de um fio de alumínio é muito menor do que de um fio de cobre, e o cobre, ele já está aí mais validado no mercado. Outra coisa importante, verificar. Felizmente aqui no Goiás já teve, né? Um tempo atrás a Polícia Civil estourou um esquema que o pessoal falsificava condutor. Então você descamava o condutor lá, só tinha isolamento, não tinha cobre nenhum lá dentro, né? E isso, infelizmente, causa problema para a gente. Instala uma máquina, se pega fogo aí, infelizmente você vai ter problemas, né? Responder até penalmente, dependendo do caso. Então é sempre bom comprar condutores de marcas confiáveis, né? Fornecedores confiáveis para evitar esse tipo de golpe, que esse golpe estava bem aqui do nosso lado, né? Temos, ó, o condutor tem a seção de cobre, geralmente são vários fios, né? Conforme esse C aqui, e tem o isolamento. Como que eu vejo se o meu condutor é de 4 milímetros de verdade? 4 milímetros quadrados é a área do seu condutor. Então, a área, né, da seção nominal. Para você calcular a área de um círculo, é πr ao quadrado. Então, o que que você tem que fazer? Pegar um paquímetro, medir o diâmetro, né? O diâmetro, por exemplo, desse cabo, vamos chutar, seja 4 milímetros. Você vai pegar metade, né, que é πr ao quadrado, R é raio. Raio é metade do diâmetro. Então, um diâmetro tem 2 raios. Então, você pega o diâmetro, divide por 2, você vai ter o raio, aí joga na conta, né? O raio ao quadrado vezes o π. E aí sim você encontra a área. Seria dessa forma para a gente calcular um condutor de 4 milímetros. Vou fazer uma conta aqui. Deixa eu compartilhar minha tela, vamos ver se vai dar certo. Vou fazer aqui na calculadora só para validar. 4 milímetros, por exemplo, de área. Então, se a sua conta é πr ao quadrado, vamos descobrir qual que seria o raio dele. Então, você tem que pegar... O raio teria que dar 2 não, né? πr ao quadrado. Primeiro você tem que para descobrir o raio, né? Seria igual a 4. 4 dividido por π. Deixa eu abrir a parte científica aqui. Quem quiser fazer também, né? Seria 4 dividido por π. Compartilhar a tela. Aqui, ó. Calculadora. Então seria que ser 4 dividido por π. Tá aqui, né? Então faço igual, deu esse valor. E teria que ser a raiz quadrada desse valor. É porque é πr ao quadrado. Então a raiz quadrada desse valor. Se você pegar um condutor, o diâmetro dele vai dar isso, né? 1,12. O raio, na verdade. Aí você multiplica por 2 para dar o diâmetro. Então vai dar 2,256 milímetros. Dá para fazer essa conta. Quer fazer com de 10 também? Beleza. Divide por π. Né? Dividiu por π. Depois você faz a raiz quadrada dele e você vai encontrar o raio. Ixi, agora deu menor. Não, deu algo errado aqui. Eu dividi 2 vezes por π. Aí depois se multiplica por 2, daria 1,13, não. 4, vamos lá, 4 dividido por π, igual a 1,12. Dito errado, então, é 10 dividido por π. Aí, agora vai. 3,3
E a raiz quadrada, aí sim, 1,78. Agora sim, isso é o raio. Então, você multiplica por 2 para ter o diâmetro. Então, o diâmetro num condutor de 10, 3,56. E assim vai, cada um dos condutores. A parte do isolamento é conforme a normativa, né? Tem a norma aí que é o máximo de... Qual que é o máximo de espessura do nosso isolamento? Porque senão o pessoal também coloca a área toda desse do nosso condutor sendo de isolamento, né? Show de bola. Vamos lá, falamos dos condutores e agora os nossos disjuntores, né? Disjuntor, ele basicamente é um seccionador. Assim como a gente tem um interruptor na tomada, que a gente clica na posição, ele liga, clica na outra, desliga, o disjuntor é para fazer esse mesmo trabalho, né? A principal função dele. Ele veio depois do fusível. O fusível, se a corrente passa ali do que ele suporta, o filamento que tem dentro daquele corpo de vidro, ele se rompe. Ou chegando a pontos também, depende do nível que a corrente passar, explodir esse fusível, né? Acho que alguns aí, os mais antigos, já viram. E o que muda? O nosso disjuntor, ele só cai a chave dele, né? Ele só secciona, ele corta. E aí depois você vai lá e pode rearmar o seu disjuntor. Quais são os cuidados com relação ao disjuntor? Vamos chegar mais à frente aqui. Ele basicamente liga e desliga o circuito, né? Então, ó, as duas funções aliadas com os disjuntores, como um substituto natural dos fusíveis, têm função parecida à proteção dos circuitos, mas nem sempre proporcionam o seccionamento desse circuito. E outra vantagem considerável dos disjuntores em relação ao fusível é que os fusíveis são descartáveis. Assim que queimados, os mesmos devem ser descartados, enquanto os disjuntores podem ser rearmados e reutilizados muitas e muitas vezes, antes de apresentar o problema. Um deles é um tipo de disjuntor são os disjuntores térmicos, que funcionam através da deformação de uma lâmina bimetálica, quando ocorre uma sobrecarga e a corrente elétrica desse disjuntor é maior que aceitável. A lâmina bimetálica se aquece por efeito Joule e começa a se deformar. Essa deformação age diretamente em um contato e faz, né? Uma lâmina estica a outra, aciona uma espécie de gatilho com uma mola que vai lá e desarma, né, o nosso disjuntor, com aquele barulho rápido, né? Então, a vantagem do disjuntor térmico é ser um componente mecanicamente simples e robusto. Desta maneira é um componente relativamente barato, em contrapartida, sua desvantagem é não possuir grande precisão de corrente e seccionamento e ser usado apenas para aquecimento de longo prazo. Ele precisa dilatar esse corpo metálico, não sendo possível seu uso para proteção contra curto-circuito. Que são os mais comuns que a gente tem. E temos os magnéticos. Uma corrente elétrica que percorre um condutor elétrico gera um campo magnético, e essa lei do magnetismo nos permite dimensionar uma bobina, que quando atingida por uma forte corrente elétrica, desloca um contato seccionando assim o circuito. Esse é o princípio de funcionamento do disjuntor magnético. Esse efeito é instantâneo, que garante uma incrível precisão a esse disjuntor. A velocidade de interrupção instantânea é o que nos permite proteção contra curto-circuito. Nesse caso, é possível substituir um fusível. Então, ele substitui. Então, teve um curto. O fusível, ele já desarma logo. Se for um disjuntor térmico, ele demora. No caso, nem pega. Então, não dá para usar para curto-circuito. Então, praticamente todos os casos, ele não vai pegar. E o magnético, sim. Então, ele já substitui melhor ainda o fusível. Sua maior vantagem é a precisão e a possibilidade de proteger contra curto-circuito, em contrapartida tem um preço mais caro. Aqui a diferença, na esquerda, o nosso corpo, o nosso disjuntor térmico, então tem as lâminas aqui, ó, metálicas que vão dilatar e vai movimentar um gatilho. E aí tem a parte toda mecânica aqui que faz o desarme desse disjuntor. E o magnético tem uma bobina aqui, ó. O magnético é o da direita. Tem uma bobina lá que ela consegue fazer esse campo mudar e acionar o disparo, né, o desarme do nosso disjuntor muito mais rápido. Show de bola. Disjuntor, como que a gente seleciona? Exemplo. Hoje eu estava trabalhando, hoje não, não lembro mais, foi nessa semana que hoje é quinta, né? Trabalhando com a máquina que a corrente de trabalho dela era 25,64. A nominal, é claro.
Então a gente vai ali acompanhando com o multímetro, vai vendo qual corrente que ela trabalha, e eu vou selecionar o meu disjuntor. Eu coloco 25,64, geralmente vezes 1,1, né? Que são 10%. Quando eu multiplico por 1,1, eu estou aumentando em 10% a minha corrente. E vai dar em torno de 28,2. Eu olho comercialmente, eu tenho um disjuntor de 32. Eu vou lá e coloco 32. Beleza, tá funcionando legal. Do nada começa a desarmar o disjuntor. Aí eu vou lá ver de novo, desarma disjuntor, desarma disjuntor. Eu já vi muitos casos que a pessoa fala, caraca, esse disjuntor é desarmando demais, vou colocar um de 40 agora. Beleza. Você conferiu se o seu cabo suporta 40? Então, se chegar a 40, o seu disjuntor não vai desarmar, mas seu cabo vai derreter. E aí, seu isolamento começa a derreter, incêndio, aí o disjuntor não desarma mesmo, proteção nenhuma que ele está fazendo. Então, não é só aumentar disjuntor para resolver o problema. Então, às vezes, sua corrente está se elevando, que é um sinal de corretiva. Então, vai verificar ali, vai megar um compressor, vai conferir isolamento das bobinas, vai conferir motor, vai conferir se está tendo alguma fuga, se está tendo algo errado, a carga que o motor está tendo para girar, está tendo que aumentar a corrente, o compressor. Então, tudo isso é sinal. Então, se o seu está aí mencionando, por exemplo, 28, 32 é acima de 28, ele vai atender legal para o meu trabalho, né? Que seria lá, no caso, a nominal 25, 32 está legal. Ah, tá desarmando. Já vi muita gente só aumentar o disjuntor. E ele nunca vai desarmar. Igual eu já vi, o pessoal faz muito com chuveiro também, tá desarmando. Vai lá e troca um disjuntor, coloca o maior. Cara, muitas vezes você tá arrumando um problema gigantesco na sua cabeça. Que ele tá dando sinal de corretiva, você não tá resolvendo, você troca o disjuntor, a corrente sobe, você não viu se o seu condutor suporta essa corrente. Por exemplo, se eu tenho um disjuntor de 32, eu tenho que ter um condutor que suporte acima de 32. Senão, não tem lógica. Meu condutor suporta, é 25, meu condutor suporta 27, mas meu disjuntor corta com 32. A corrente chegou em 30, já foi. Já está acima do que o condutor suporta e está abaixo do que o disjuntor desarma. Ele vai deixar funcionar. E aí o fim, infelizmente, é triste. E outra coisa importante aqui são as curvas dos disjuntores, né? Então, cada um é estipulado para uma carga, né? Uma curva de ruptura para o disjuntor, e essas curvas separadas em categorias. Vou mostrar aqui para vocês como que elas vêm, ó. Tem a curva conforme a curva B, curva C e curva D. É o tempo em segundo que essa carga vai suportar, esse nível de carga, e quantas vezes a corrente nominal. 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, e assim vai. Então, como que são definidas essas curvas? Olha lá, ó. Então, uma curva de ruptura do disjuntor é o tempo que o disjuntor suporta uma corrente acima da nominal por um determinado tempo, que aí depois desse tempo ele desarma. Quando se tem um equipamento muito delicado, necessita-se que a interrupção do circuito, quando a corrente passe o limite de funcionamento, seja muito rápida, de um motor, por exemplo. Seja muito rápido para o equipamento não seja danificado. Em compensação, na parte de um motor, né, que é o exemplo, para que esse saia do estado de inércia, né, que ele comece a se movimentar e chegue à sua velocidade máxima, uma grande corrente é necessária no instante da partida. Às vezes muitas vezes maior do que a corrente para que este mesmo motor esteja em velocidade plena. Então, nesses casos, o disjuntor tem que suportar a corrente alta durante um período de tempo maior. Então, curva B. Então, a curva de ruptura B de um disjuntor estipula que sua corrente de ruptura está compreendida entre 3 a 5 vezes a corrente nominal. Um disjuntor de 10 amperes nessa curva deve operar quando sua corrente atingir entre 30 e 50 amperes. Então, de 3 a 5 vezes. E o período de tempo? Se a gente olhar na curva lá, ó, o nível de corrente é aqui embaixo, ó, a cada 1 segundo, até 5 vezes maior em 1 segundo. Mais que 1 segundo ele desarma. Muitas vezes, para partir o meu motor, demoram mais do que 1 segundo e a corrente chega a 8 vezes maior do que a nominal. E aí, o que vocês acham? O B vai desarmar ou vai deixar funcionando? O B pode não desarmar. Ele pode não, mas se passar, por exemplo, 8 vezes a corrente nominal, que tem motor que chega a isso. Sim, aí ele desarma. Então, os nossos motores em si, a maioria das vezes, o B não é aconselhável. Dá para usar?
Eu não sei se foi aqui nessa turma ou na outra, mas já tive relatos do pessoal que usou e está funcionando normal. Beleza, mas ele não é o indicado. Porque os Sim, nossos foi motores... com a gente, professor. Oi, Felipe. Foi com a gente. Ah, foi com vocês mesmo? Acho que teve um colega que falou Uhum. que montou e estava legal, né? Mas é por isso que não é aconselhável. Então, B, eu vou colocar numa rede de computadores, né? Que a corrente não varia muito. Eu quero que pegue rápido, um equipamento muito sensível. Eu vou usar o B, ó. São usados onde se espera um curto-circuito com baixa intensidade, normalmente cargas resistivas, e existência nas tomadas de uso comum, onde a demanda de corrente de partida do equipamento é baixa. A gente usa o curva B, tá aqui, ó, um B63, né? Monofásico aí, até 63 amperes. Curva C. Curva de ruptura C para um disjuntor estipula que sua corrente de ruptura esteja compreendida entre 5 e 10 vezes a corrente nominal. Então, um de 10 amperes nessa curva deve operar quando sua corrente atingir entre 50 a 100 amperes. Então, os disjuntores de curva C são usados onde se espera um curto circuito de intensidade média e onde a demanda de corrente para a partida de equipamentos é mediana. Normalmente carga indutiva, como motores, sistema de comando e controle, circuito de iluminação em geral e ligação de bobina. Então a gente já usa o curva C. Aqui de exemplo, um tripolar 100, né, de 100 amperes. Esse aqui já são 3 polos. O mais comum que a gente vai usar no nosso dia a dia para os equipamentos de ar-condicionado são os de curva C. Então, se quiser já padronizar no seu almoxarife aí, nas suas compras, né? E, salvo engano, o curva 100 ele ainda é mais barato que o B. Pode ser que você encontre promoção do B, mas, salvo engano, o C ele acaba sendo mais barato por ser mais comum. Não porque, acho que no aspecto construtivo, o B vai ser mais barato. Mas como o uso, né? O C é muito mais comum à venda. Eu acho que na Gel, né? LR, nas principais lojas aqui, né? Fornecedores, ele acaba tendo um custo mais barato, pelo menos nas vezes que a gente cotou. Pode variar, né? Depende muito. E temos o curva D. Aqui já estipula uma corrente de 10 a 20 vezes a nominal. E traz de exemplo, um 10 amperes vai atingir 100 a 200. São usados onde se espera um curto-circuito de intensidade alta e onde a corrente de partida é muito acentuada, sendo utilizados para grandes motores e grandes transformadores. E aqui de exemplo um bipolar, né? Então esse é um bipolar de 100. Então, vocês viram onde fica a identificação lá? B63, C100, D100. Vocês sabem por que que não tem curva A? Eu já cheguei a falar para vocês? Ainda não. Não. Falei, Felipe? Não, não lembro. Se falou, Ah, não então lembro. alguém quer chutar aí por que que não tem curva A? Quem vai dar um palpite aí? Samuel. Quer não, Samuel? Vanner, Antônio. Ah, eu sei não, professor. Não faço a mínima ideia. Vamos lá. A dica é: qual que é o símbolo de ampere, que é o símbolo de corrente? Quando a gente foi calcular lá. Qual que é a letra? Ué, Exatamente. pra... Então, como a letra A está muito associada ao disjuntor, que a gente vai controlar a corrente, para não confundir, o pessoal não coloca a curva A, para não misturar com o símbolo de ampere. Então, por isso que já começa do B. Só por Aí, causa disso, eu pensei que era porque o A deveria ser muito baixo, alguma coisa do tipo. não, é só por isso, só para não confundir com ampere, Felipe. É simplesmente para facilitar para a gente, né? Não causar essa confusão. Porque antigamente, acho que vai ter fabricante que coloca, por exemplo, é B63A, que é 63 ampere, entendeu? Ou C100A. Tem fabricante que coloca, eu lembro de já ter visto. Então, para evitar confusão, então ficaria um disjuntor A32A. Aí para a pessoa não confundir, eles já colocam curva B, C e D. E aqui, padrões DIN e padrão NEMA. A gente falou sobre isso na aula passada? Falou, Felipe, você lembra? Não tinha falado, não. Falou não? Então tem dois padrões. Quem é mais da antiga aí, ou trabalha com prédios antigos, instalações antigas, vai ver esse do meu lado esquerdo, que é o padrão NEMA. Do lado esquerdo é padrão NEMA. Esse é o disjuntor. Geralmente ele praticamente todos são da cor preta. E os DIN são esses aqui,
que são na padrão, né, geralmente na cor branca. Os jeans são mais modernos. E se você pegar, acho que eles são mais leves, hoje são mais baratos e pega uma instalação inteira, o trilho lá vai estar o trilho padrão DIN. Até para você instalar, você tem que seguir esse padrão. Se você encontrar um antigo, né, uma instalação antiga, padrão NEMA, aí você precisa adquirir um disjuntor padrão NEMA. O DIN, por ser mais novo, tem uma tecnologia mais nova, hoje ele acaba sendo mais eficiente, eficaz no que ele se propõe a fazer. E se você precisar comprar, o DIN hoje é mais barato do que o NEMA. O NEMA acabou virando como se fosse especial, é antigo, então se você precisar, ele custa mais caro. Então esse é o diferencial entre os dois, praticamente todos hoje são norma DIN. Se você quiser comprar um disjuntor, ele é padrão DIN. Certo? Então aqui chegamos ao final da nossa web aula. Ronaldo, Matheus, Felipe, Samuel, Vanner, Antônio, alguma dúvida? Ué, professor, Show tá... de bola, tranquilo. professor. Espera aí, acho que falou uns 3 comigo. Um falou, entendi o Samuel falando que não. Felipe? Não, falei Show que de o bola, telefone tá de professor. boa. Show. Samuel também tá de boa. O Antônio? Sim, professor. Questão com a SAP lá, que eu queria tirar uma dúvida com você. Show. Vamos lá então, na SAP. Qual delas? Acho que é a 3 de circuito virtual Ah, do CAD. CAD-Simo? Deixa Isso. eu abrir ela aqui. Compartilhar a tela também, né? Só perguntar, né? Posso sair aqui do slide então? Ninguém tem nenhuma dúvida? E aí a gente já parte lá para plataforma. Olha o trava-língua Pode aí. sim. Tá, beleza, vamos lá. Circuito virtual. Então aqui tem os desenhos, né, para a gente trabalhar. Isso. Fica à vontade. A minha dúvida é, na hora do envio, a gente tem que mandar naquele formato da folhazinha ou pode ser em PDF? Se você puder me mandar, sabe qual que é o formato? Deixa eu ver se eu tenho. Eu estava corrigindo aqui. AutoCAD. Porque eu aceito Quem respondeu? Tem que mandar AutoCAD. Como é que você vai abrir? Ponto .cad. Às vezes, quando você salvar o seu arquivo, não vai estar no final ponto .cad. Você pega para editar o nome dele. Ó. Vou pegar um aqui. Meus arquivos estão com algum problema. Acho que minha nuvem deu algum problema. Você coloca aqui, ó, para editar o nome, digita ponto .cad e dá Enter. Aí ele já abre com o CAD de cima. Mas você tem que abrir ele no CAD, né? Eu vou abrir no CAD de cima. Se puder enviar ponto .cad. Porque na aula do o professor lá que ele explica, ele não Uhum. fala como que é o envio. Ah, show de bola. Ele salva ele no formato, depois salva em PDF e aí vai dar o envio em PDF. Se puder enviar no formato .cad, vai ser Aham. melhor, que aí eu já abro direto lá no CAD de cima e consigo ver, verificar. Não, tranquilo então. Porque ainda vai ter. Show, ainda vai ser melhor que tem uma questão de um outro colega no momento anterior que até falou que tinha um desses elementos que tem no nosso diagrama que não tinha no CAD de cima. E até para eu verificar isso também. Vai ser bom vocês enviarem em formato CAD, que aí eu já sei, né? O que é isso aí? Eu vou lá ver. Eu já estou com esse cuidado também, já anotado aqui na hora da correção. Matheus, ia falar? Então, quem Eu sou falou aí, não, né? O sistema, né? Não entendi, Matheus. O sistema não vai precisar funcionar ele não, né? Vai, Como ué. montagem, nesse primeiro momento, o ideal é que funcione. Mas a ideia é que você monte, né? Lógico que tem que pegar um pouquinho do que é cada um desses elementos, entender eles. Então a montagem vai ser o principal. A principal avaliação Tá. vai ser em cima da montagem. Quem ia Agora falar é o outra Felipe. pergunta. A legenda do projeto. Para a gente não perder o fio da meada. Matheus, respondi? Sim, mais um. Eu tô com um Pode falar. problema sobre fazer medicina na aula presencial. Até hoje não conseguiram liberar uma senha, um e-mail para me usar o Wi-Fi no Senai mesmo. Aí eu faço lá no computador do Senai, só que não tem como eu salvar. Eu tenho que chegar em casa e fazer tudo de novo. E o pior de tudo é que eu não consigo resolver isso. Só o pessoal da unidade. leva o pendrive, Pois- mano. Arruma um pendrive aí.
Ou então só leva o cabo do celular que dá para passar pro celular. Uma boa ideia. WhatsApp web, manda no WhatsApp. Não, tá sem internet lá e não tem nem como rotear do celular, porque eu acho que deve ser desktop, né? E aí você vai Uhum. ficar, é só por cabo. Acho que é só Eu pendrive mesmo. O Felipe deu uma solução aí. vou ver se eu Tá bom. falo. Agora, Vou até Ah, levar o sim. meu para poder fazer, porque hoje a gente fez lá e o outro eu perdi. Que eu não Passar tinha a palavra levado. pro Felipe agora. Você ia falar aquela hora, Felipe? Não, só falando que eu também vou levar meu pendrive para poder passar. Ah, E show de bola. o aluno que falou com o senhor sobre até o Antônio Salles, que não tem não no programa, ele e o Samuel, eles que falaram aí que não tem um diagrama aí, né, no CAD-Sim, que não tem no. Eu botei no Ah, CAD-Sim, não, ô Felipe, eu mas consegui dá para resolver. fazer. Oi, acharam, né? Felipe, Conseguiu? eu consegui resolver. Ah, show de bola. Eu coloquei a Samuel, venda do Salles, só tem um porém. Eu ainda tô questionando aquele disjuntor no final. Porque não não é pra ele estar lá. precisaria, Não, não. é Não precisaria, sério. não. É É sério mesmo, não sério. precisaria, Porque não. tipo assim, ó, ele tá no final. Pra gente alimentar a bobina e as lâmpadas, a gente precisa do neutro, certo? Uhum. E por que tem um disjuntor no final e a alimentação de baixo do disjuntor é uma fase, certo? Aí a outra perna do disjuntor tá no neutro. Vai fechar curto desse jeito. Cadê? Aqui, ó. Você pode ver, ó. Tem uma fase S, aí vem o disjuntor e a saída a entrada do disjuntor aqui assim, ó, tá no neutro. Se você fechar aqui embaixo aqui, ó, se você fechar embaixo, vai fechar curto. Tem um neutro aqui ligando o meu disjuntor 3 que vai para fase. Não tem Aí muita fecha curto. lógica, não. Então, Aqui fecha curto. teria que ser o que acho que vale para qualquer seccionador. Deixa eu lembrar Então, aqui que porque poderia ser. Qual seccionador que poderia fazer aqui? não tem como. E seria para tirar realmente a fase, não para. Ainda mais esse ponto aqui, você tem razão. Ó. O A1, A2, o Porque A1 você vem com sinal, né, que é fase, e no A2 você vem com neutro. isso. Podia ser a fase também, né? Com a 220 da bobina. Não, a Não, bobina mas aí um é 220 e o outro é neutro. Não tem como ela funcionar mas o com que duas acontece, fases. então, se você Fase, fase, colocar duas tem que fases, estar não vai alimentar a lâmpada. Aqui eu acho que é o desenho que não tem um zoom legal. Era para sair do A2 aqui. Ah, não, a lâmpada precisa do neutro também. Isso também, é por causa Do da neutro a lâmpada lâmpada. que tá com neutro. Era pro A2 tá nesse ponto aqui, tá vendo? E eu ter esse ponto aqui desviando para cá. Vixe, não. Não, não dá certo. Vamos matar esse disjuntor aí e botar só um neutro. Mata esse Pode disjuntor ser, aí. pode Ele tirar o disjuntor, tá não tem sem problema serventia não. Eu nenhuma. acho que a gente Ele tá já sem serventia. tinha aceitado. Eu tinha falado para vocês, pode tirar o disjuntor. Ou se não Não, tinha, agora pode. você falou o Para seguinte: montar pô, igualzinho? segue o desenho. Mas Não, só pode que tirar seguir o então. desenho vai Hoje fechar pode. curto. Pode mandar bala. Tá. Show. Porque se for Agora seguir deixa o eu ver desenho, aqui. vai fechar curto. O Ronaldo tava com a mão levantada, Ronaldo. Fica à vontade, meu rei. Eu só tô baixando essa SAP aqui no portal, mas ela não tá saindo imagem. Provavelmente você tem que vir aqui, ó. Quando eu abrir, você viu que eu coloquei habilitar edição? Aqui, ó. Eu vou abrir. Agora ele não vai fazer mais que eu acabei de fazer. Mas bem aqui aparece um amarelinho que é habilitar edição. Quando você clicar, aí ele vai aparecer essas imagens aqui. O disjuntor que é pra tirar? Então, Uhum. eu vou aonde aí, você falou? Vamos lá, ó. Eu baixei. Aqui o meu não vai aparecer mais que eu acabei de liberar a edição desse arquivo. Mas quando você abrir, bem aqui em cima, embaixo dessa aba, se você estiver usando o Word, vai aparecer para habilitar edição. Todo arquivo, quando você baixar a primeira vez, ele sempre pede para liberar. Vou baixar de novo aqui uma cópia, só para ver se aparece. Ó. Na hora que eu abrir aqui, ó, tem que clicar em habilitar edição. Apesar que o meu tá aparecendo imagem o tempo inteiro, né? Clique em habilitar edição e aí ele já fica livre para você fazer o que quiser. Mas o meu não tá pedindo para habilitar a edição. E não aparece imagem? Não, ele não tá dando a imagem, não. No E o desenho. duro é que eu acabei de baixar esse arquivo lá também. Você usa o Word? Manda ele para mim aí no WhatsApp ou manda no chat aí.
O chat não manda arquivo, só se for nesse chat aqui, ó. Desse chat mesmo aí, que eu baixo ele aqui e Show. salvo. Vou mandar aqui. Ver se você vai conseguir fazer o download dele. Deixa eu ver quem mais agora. Tem alguém mais com alguma dúvida em relação a SAP? Quero saber qual é o disjuntor que é O pra tirar, professor. Q3. Q3. Ah, tá. Pode retirar ele. Nossa, me dá o feedback aí se você conseguiu baixar esse arquivo aqui, ó. Tá, eu tô tentando aqui. Pessoal, certinho? Tranquilo, professor. Por mim, tudo certo, professor. Uma boa noite aí, valeu? Valeu, tamo junto. Com Deus, hein? Todo mundo, Tá tudo bem. bons estudos, boa semana, fiquem com Deus e até a nossa próxima web. Até, pô. Tchau. É, professor.